Olá, essa aula 3, né, do módulo 1, Psicologia Cognitiva da Atenção Plena, Mindfulness. Hoje a gente vai falar sobre mais o que é atenção plena, Mindfulness. Então, Mindfulness é um termo da língua inglesa que em português significa atenção plena. Isso significa que a mente está completamente atenta ao que está acontecendo, ao que estamos fazendo, ao espaço que estamos ocupando no momento presente, sem divagar para o futuro ou para o passado, estando sempre no momento presente. Então, é a prática de manter um estado de consciência aumentada, livre de julgamentos dos seus pensamentos, emoções e experiências no momento presente, de estar ciente do próprio corpo, mente, sentimentos e pensamentos, para criar um estado de paz e tranquilidade, sem críticas e sendo compassivo consigo mesmo. Então, é uma questão que a gente vai trabalhar bastante, autocompaixão, que é muito trabalhada no Mindfulness. Agora, qual a origem do Mindfulness, né? De onde ele veio? Então, os elementos essenciais da atenção plena, como estar presente, conectado aos sentidos, aceitar, ter compaixão, não se apegar, não viver em um mundo de sonho mental. E ele pode ser encontrado em todas as tradições de sabedoria do mundo, muitas tradições do mundo. Então, sempre que você tem um pensamento em que você está conscientemente e presente, você está descobrindo as origens da atenção plena por si mesmo. Nos dias modernos, né, muitos dos principais praticantes e pesquisadores da atenção plena foram inspirados pela tradição budista. Mas você não precisa ser budista para aplicar a atenção plena em sua própria vida. Então, ela pode ser aplicada de uma maneira inteiramente secular e prática, embora os insights fornecidos pelas tradições de sabedoria, né, elas dão uma profundidade assim, muito maior do que simplesmente aplicar o mindfulness com alguma filosofia por trás. Mas o mindfulness em si mesmo, ele já resolve e ajuda em muitas situações. Então, mindfulness, né? Falando um pouquinho mais das origens. Então, vem de tradições de sabedoria que geralmente se referem à corrente filosófica dentro das religiões, como o gnosticismo, no cristianismo, budismo, Vedanta, taoísmo, sufismo, no islamismo, bem como tradições filosóficas não religiosas, como o platonismo. Também pode incluir sabedoria derivada dessas tradições, expressas nas grandes obras literárias do mundo. Então, essa questão das origens do mindfulness, né, que vem tanto do budismo quanto de outras vertentes aí, das quais podemos trazer o mindfulness. Então, o que é atenção plena mindfulness, né? Como você já disse, né, viver no presente. E aqui uma frase que é bom ressaltar, do Eckhart Tolle, que é bom entender com profundidade que o momento presente é tudo o que existe. Então, a atenção plena, o que ela pode ajudar, né? A mindfulness diminui a ansiedade, tira a mente do passado ou do futuro, ela fica mais no presente. Então, a atenção para o lado de fora, né? Por exemplo, o estado, a habilidade de você estar atento, consciente de algo. Então, é o intuito de prestar atenção de forma a criar espaço para a percepção. Não importa o quão longe nossa mente consiga se afastar, a atenção plena ajuda a nos encaminhar de volta para onde estamos e o que estamos fazendo e sentindo. Ela é desenvolvida através de técnicas comprovadas. Então, a prática da atenção plena cultiva qualidades humanas e é uma maneira de viver. Então, é mais do que apenas uma prática. Ela traz consciência e atenção em tudo que fazemos e isso reduz o estresse desnecessário que temos, né? Então, tanto a ciência quanto a experiência demonstram
os benefícios positivos para a nossa saúde, felicidade, trabalho, relacionamentos. Então, a atenção plena, em sua essência, ela tem a ver com o que está no momento, estar envolvido no momento presente, em vez de estar no modo distraído, automático, no qual assim a gente fica sonhando acordado, com o passado ou futuro, ou envolvido com a nossa reatividade, com a nossa raiva. Então, a gente aprende a ser proativo nesse sentido, consciente, e não reativo em relação a situações, circunstâncias e pessoas. Aqui é mais um pouquinho do que a atenção plena e também a meditação ajudam. Reduz o estresse e a ansiedade, desenvolve o foco e a concentração, qualifica os relacionamentos e liderança, renova a saúde e o bem-estar, desenvolve a intuição, a criatividade e a inovação, melhora o autoconhecimento e o equilíbrio. Então, nesse sentido, a atenção plena não é só a meditação. A atenção plena ela pode ser usada no dia a dia, de forma cotidiana. Depois eu vou passar uns exercícios relativos a isso. E eu vi muitas melhoras com meus pacientes. Por exemplo, já tive casos de pacientes que pararam de roer unha só de aplicar esses exercícios, né? Pacientes também que melhoraram da ansiedade, até não tiveram mais síndrome do pânico. Então, eu tive grandes resultados com isso e a ansiedade melhora muito, né, em relação a isso. Aqui falando um pouquinho dos hobbies, passatempos, né, que são importantes para a atenção plena. Depois eu vou dar mais ênfase nisso. Nas atividades cotidianas, aplicar sempre mindfulness. Se envolver intencionalmente com o que estamos fazendo no momento presente. Então, perceber quando a nossa mente se afasta, né, e trazê-la de volta. Praticar o reconhecimento de que vagamos e voltamos repetidamente. Então, fazer isso, né, melhoramos em reconhecer mais rápido e em voltar. Então, começamos a religar o cérebro e isso torna uma coisa muito mais fácil de fazer ao longo do dia, né? Sempre que precisamos ter essa atenção plena. E também existem várias práticas cognitivas, né, que a gente vai explorar, que é a aceitação, desapego e aprender a se concentrar no presente. Primeiro que vamos falar é sobre a percepção. Então, geralmente, percebemos estressores que não estão presentes, que só estão presentes em nossa imaginação. Por exemplo, já é de madrugada, né, e você pode estar catastrofizando sobre o que pode ou não acontecer amanhã. Vivendo centenas de catástrofes na sua mente, né, imaginando que o pior poderia acontecer. Coisas que não estão acontecendo no momento presente. Então, quando na verdade, né, você está deitado num colchão confortável, com a cabeça num travesseiro macio, debaixo de cobertor quente, mas o pensamento está lá naquelas consequências imaginárias. Então, se não estivermos atentos a essa percepção, consideramos os estressores imaginários reais. E isso já gera aquelas emoções que falamos no módulos anteriores. E o corpo traduz fielmente isso, né, com a luta e a fuga. E isso realmente não ajuda em nada, porque o que vai ajudar essas reações de luta ou fuga? De noite, quando você está na cama, deitado, né, não vai ajudar nada, não vai piorar a situação, em vez de melhorar. Então, qual a consequência, né? Perca de sono, outros sintomas que talvez você nem perceba que está lá, porque é algo que não existe, né? Então, é a questão de fazer tempestade num copo d'água. Então, essa distorção da percepção se baseia na falta de consideração dos demais elementos. Isso se projeta em situações que podem não estar realmente presentes. Então,
Isso é uma questão da percepção. Aqui eu trago essa imagem, que é uma imagem muito famosa na psicologia da Gestalt, que vê o todo, né? Então, aqui é uma dualidade. Vocês já devem ter visto essa imagem, ela é bem famosa, que quando se vê no fundo preto ou o fundo branco. Pode ser tanto um vaso como duas faces de perfil. Então, isso significa que cada um pode ver a situação de um lado, né, um fator. E isso acontece também em relação à percepção do modo geral. E a atenção plena ajuda a gente a ter uma percepção mais ampla. Aqui falando um pouquinho mais sobre terapia cognitivo-comportamental. A TCC, né, trabalha com a identificação dos pensamentos distorcidos da realidade, no qual já conversamos no capítulo anterior, no módulo. Em conjunto com a atenção plena, ela colabora para a melhora significativa da qualidade de vida, são grandes aliadas nas transformações de sentimento, humor e comportamentos. As habilidades envolvidas com a prática da atenção plena, em conjunto com a terapia cognitivo-comportamental, auxiliam muito na mudança dos comportamentos, nos padrões, né, disfuncionais de pensamento, assim como na mudança das atitudes desses pensamentos. Então, mudando os nossos pensamentos, nós mudamos os nossos comportamentos e também as nossas emoções. Então, a TCC, ela trazendo consciência, né, para o presente e trabalhando os pensamentos na busca, né, de pensamentos mais saudáveis, elas influenciam no humor e, em consequência, no comportamento. Então, aqui a gente vai trabalhar a TCC aliada com Mindfulness. E também vamos ver mais em seguida a terapia do esquema. Aceitação. Aceitação é aceitar, né? É simplesmente perceber o sentimento. Está ali o sentimento, está tudo bem em ser humano e sentir isso. Porque muitas vezes, né, experimentamos algo que gostamos, achamos agradável. Isso é fácil de aceitar. Mas existem coisas na nossa vida que não são tão fáceis ou não sejam tão agradáveis assim. Então, é importante aceitar o sentimento e saber que é humano. Tentar não julgá-lo, né? Então, essa atitude de aceitação nos ajuda a perceber que a atenção não fixe, né, nesse sentimento ou no pensamento. Então, como reagimos pode ter um grande efeito. Por exemplo, se estamos experimentando ansiedade por uma apresentação em público e sentimos ansiedade ou antecipação, reagimos a ela. Né? No fundo, a gente não quer sentir isso, a gente quer que esse sentimento desapareça. Então, só de fazer isso, né, nós já estamos julgando, criticando esse pensamento. Então, fixamos nossa atenção nisso. E isso já começa, né, a ampliar e aumentar a ansiedade. Aqui falando um pouquinho do desapego. Então, o desapego são pensamentos, sensações, experiências, posses, né, na nossa vida. O que elas acontecem? Elas vão e vêm. Isso tudo é transitório. Estão lá por um tempo, né? Vêm e vão. Muitas vezes nos apegamos muito por uma coisa, uma situação, se identificamos com ela, por exemplo, com as opiniões dos outros, temos pensamentos inflexíveis, muito críticos. Então, a atenção plena, ela nos ajuda a ensinar, a perceber essas experiências de mudança, mas sem tanto apego a elas. Então, vamos observar os pensamentos, deixar eles ir e vir, permitir que esses sentimentos, eles vêm e vão, que as situações vêm e vão, os bens, né, vêm e vão. Às vezes vêm para vir mais depois. Pessoas vêm e vão, às vezes sai uma amizade, um relacionamento, mas pode vir outros até muito melhores, né? Então, aceitar
as coisas que acontecem e desapegar. Não é fácil, realmente, somos humanos, né? Mas a atenção plena ela vai ajudar nesse sentido de não sentir tanto. Aqui falando mais um pouquinho do desapego, eu vou deixar depois a história do rei, tudo passa, né? Tanto tem no meu site, quanto eu vou deixar o PDF e também o vídeo sobre essa história do rei. Se quer voar, deixe ir tudo que te pesa, Buda. Essa frase é bem interessante, porque às vezes a gente leva tanto um sentimento, uma emoção por tanto tempo, né? Sendo que aquilo tá pesando e não tá deixando fluir a vida pra frente. A vida não vai pra frente. Nesse sentido. Aqui a presença da mente. Então, muitas vezes, vivemos um futuro que não aconteceu, ou um passado que já se foi. Isso acontece muito, né? Assim, vivemos não no presente, ou no passado, ou no futuro. Algumas pessoas dizem, né? E o planejamento e a preparação? Então, nós podemos estar atentos, planejar e preparar o futuro. Essa é uma parte importante de viver uma vida de forma eficaz, né? Então, refletir sobre uma experiência passada, aprender com ela, realmente é útil. O que aconteceu com a gente, como a gente pode fazer diferente da próxima vez, isso é útil. Mas outra coisa é ficar remoendo a situação e ficar esse, né? Ou lembrando de coisas ruins e não aprendendo nada com isso. Então, uma coisa é consciência de fazer é mais do que viver no futuro, né? Não ficar revivendo esse passado. Depois que ele veio e foi, né? É uma coisa diferente. Então, ficar revivendo essas questões, às vezes faz sentir mal e destrói totalmente o momento presente. Uma frase interessante, né? Que quem vive no passado acaba arruinando o presente. E bloqueia, né? Não deixa fluir. E tanto no futuro também, muito no futuro, muito não deixando a mente aberta para ver o que acontece, acaba também minando aquilo, né? Porque às vezes a gente quer tanto que uma coisa aconteça daquele jeito e não vai acontecer. Ok, pode acontecer uma coisa melhor ou um outro caminho diferente. Então, essa confiança no fluxo também é importante. Não dê spoiler da sua vida, estraga os finais, deixe descobrir um pouco por vez. Essa frase é bem legal, né? Se você está triste, está vivendo no passado. Se é ansioso, está vivendo no futuro. Se está em paz, está vivendo no presente. Lao Tzu. Então é bem o que falamos, né? Nesse vídeo. Então um pouquinho mais da presença da mente. Então, muito do que chamamos de planejamento e preparação é realmente uma preocupação com o futuro e acaba se associando ao estresse. Então a gente pode planejar, nos preparar, né, para o momento presente. Se é isso que estamos fazendo, nos preparamos para o momento presente, está tudo bem. Mas ficar com plano A, B, C, D, E, até o Z, como muitas pessoas falam, né, alguns pacientes falam, isso realmente vai minar a sua ansiedade, vai aumentá-la e você vai ficar imaginando os piores cenários possíveis, que não é saudável. Então, uma observação sem julgamento permite a pessoa começar a lidar com o pensamento, as emoções, os eventos produzidos pela nossa mente. Isso permite avaliar esses eventos como algo que não necessariamente exprime a realidade. Então a gente está com a mente no presente realmente, né? E aqui aprender a desfrutar as coisas simples da vida, como tomar banho, sentir a água correndo pelo corpo, comer, saborear a comida que estamos comendo. É tão importante na presença da mente como aqueles momentos que realmente parecem importar, por exemplo, o exame,
uma apresentação. Então, esses tipos de aspectos cognitivos da atenção plena, né, eles acabam sendo desenvolvidos em um nível sutil da prática. Aqui vamos começar já com a meditação vírgula, que ela é muito legal, é muito importante, para iniciarmos de forma mais leve com meditação. Então, é legal fazer. E aqui algumas frasezinhas, né, que eu também separei, porque elas refletem e reforçam. Nem todos os dias podem ser bons, mas tem qualquer coisa de bom em todo dia. Escuta com o intento de entender, não de responder. Essa questão da comunicação também vai ser abordada em outros cursos, comunicação e relacionamento. Na vida não tem nada para se temer, só para entender. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um pouquinho mais densa e qualquer coisa podem deixar nos comentários. A gente pode conversar e refletir juntas depois, juntos tudo que foi dito, que foi passado. Então até o próximo módulo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!